Aqui estão. Desde a execução da menina Vitória Gabriele, no município de Araçariguama, no município que é pequeno, município pacato, aqui no interior de São Paulo, tem o quê, Percy? 20 mil habitantes? 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Você, quando estava lá no município onde a Vitória foi executada com requintes de crueldade, você havia me dito que a delegacia investiga em média um assassinato por ano. Por ano, um lugar pacato, tranquilo, muita gente até procura morar lá para escapar da violência numa cidade grande, mas era assim. E é exatamente por isso que me causa estranheza. Percival havia contado essa informação para a gente na época da investigação do caso da Vitória, que, por sinal, daqui a pouco tem uma reportagem inédita sobre o caso da Vitória. Conversei hoje com autoridades ligadas à investigação que já conseguem afirmar quem foi o executor realmente. Quem que sujou as mãos para matar, as mãos de quem que mataram a menina Vitória. E a primeira simulação feita por atores profissionais que, de acordo com as informações que constam nos documentos da investigação do caso Vitória, recontam desde o arrebatamento, desde o rapto até a morte. Tudo no local, nós usamos o local exato onde tudo aconteceu, para mostrar para vocês o que a polícia acredita que realmente ocorreu nas últimas horas de vida da menina Vitória. Pois bem, ora, um município pequeno, 20 mil habitantes, Percival havia dito que a polícia investiga uma morte por ano e agora, desde que a Vitória morreu, mais 2 se foram. Ora, mais 2 corpos encontrados com circunstâncias suspeitas na mesma região onde a Vitória foi morta. O do fim de semana qual que é, Mari? É esse do meio, né? Esse rapaz, por exemplo, ele era vizinho da família da Vitória. O rapaz que foi encontrado já sem vida no meio da mata morava do lado da casa da família da Vitória. A polícia tem uma suspeita inicial de que ele tenha se suicidado porque se envolveu numa briga no trabalho poucos dias antes. Mas espera aí, ainda é muito precoce. Me dá as imagens desse caso do fim de semana de Araçariguama. Aí está. Abre o áudio, por favor, do local. É o desespero, a comoção de parentes que não se conformam. O corpo dele, Percival, atenção você que está chegando de todo o país, eu disse que nós não iríamos esquecer desse caso que comoveu o Brasil. Nós não tiramos, nem mesmo nas minhas férias, os pés desse caso que mexeu com todos nós. E eu vou trazer daqui a pouco uma reportagem extensa sobre quem realmente sujou as mãos, segundo a polícia de São Paulo, para matar a Vitória. Aí estão chorando a morte do André. Vem para mim, por favor. Pois bem, o André teria se envolvido numa briga com um colega de trabalho do frigorífico, ele teria chegado a atirar contra esse colega, 2 homens atingiram esse colega de raspão, o André se apresenta na delegacia de Araçariguama, respondia o processo em liberdade e agora aparece morto, com a polícia dizendo que foi suicídio. Como é que é suicídio com fio de telefone amarrado numa árvore, no meio da mata, o rapaz conhecido na cidade, vizinho da família da Vitória, agora, com o corpo todo tocando solo? Que galho é esse tão leve, tão sensível, que faz com que a pessoa caia? Opa, peraí. Quando Mariana Ferreira me liga no sábado falando sobre esse caso, eu falei, não, peraí. Não é assim, chegou, viu, é suicídio, caso esclarecido. Não. Vamos com calma. Primeiro, um rapaz tinha motivo para se matar? Aparentemente não. Estava respondendo o processo em liberdade. Sim. Você vê como uma cena dessas aí é preciso saber examinar, estudar e avaliar. Se isso acontece muito, às vezes há um assassinato que procura se simular um suicídio. De qualquer modo, esse fio enrolado no pescoço, é preciso ver se ele seria suficiente para suportar o peso do corpo. Segundo, se ele utilizou uma árvore, ele precisaria ter uma base de apoio para subir e depois para descer. E depois se lançar num espaço curto. Por essa razão, é preciso, num suicídio, ter uma distância mínima de 5 metros entre os pés e o local. Percival, isso fato na perícia. Eu não estou querendo dizer, confesso a vocês, se eu achasse que tivesse algum envolvimento mesmo de todas essas mortes em Araçariguama depois da execução da Vitória, eu falaria para vocês, porque vocês sabem que eu tenho autonomia para falar aqui na Record, eu falo tudo que eu penso.
Não tem problema. Se é contra a polícia, se é a favor da polícia, se é contra o governo, não tem problema. Eu tenho espaço por contrato para falar o que eu penso aqui. Graças a Deus a Record me dá essa liberdade. Mas, vizinho da família da Vitória, 2 mortes misteriosas depois que a menina foi encontrada morta, o corpo numa árvore numa região de mata. Onde que a Vitória foi encontrada morta? Exatamente numa região de mata, exatamente numa trilha. Próximo a uma árvore. Exatamente nessa mata, que é uma região grande ali, onde foi encontrado o corpo da menina Vitória. O fato é, que motivo teria um rapaz, por mais que pelo jeito não fosse um sujeito de bem, pelo que eu estou entendendo, já respondi esse processo em liberdade para a polícia, mas que motivo teria ele de tirar a vida porque brigou com um colega de trabalho? O que está acontecendo em Araçariguama? Eu, inclusive, durante essas minhas férias, eu vou trazer a reportagem já feita pela Grace. Quando eu fui visitar a Ásia, o Sudeste Asiático, onde a tolerância com a lei total, com crime é 0. No Sudeste Asiático, traficante de droga, assassino não tem vez. Vai pro corredor da morte. Ah, Bate, você está querendo dizer que tem que ter corredor da morte no Brasil? Não! Não estou dizendo que tem que ter pena de morte no Brasil. Uma prisão perpétua tem. Porque lá, onde eu estive em Singapura, por exemplo, onde tem pena de morte, o povo anda, no jeito. Não pode mascar chiclete no meio da rua. É proibido entrar com chiclete, mais de 2 tabletes de chiclete no país, porque senão é multa. Porque a cidade ficava emporcalhada com chicletes grudados em tudo quanto é canto, eles proibiram. Mostra aqui, por favor, esse documento. Quando você chega em Singapura, onde a tolerância é 0 com crime, você recebe um documento desse. Não é tão grande porque eu ampliei. Mas exatamente aqui. Antes de você descer do avião, warning, alerta. Morte a traficantes de drogas. Na lei da Singapura, traficante de droga morre. Vem pra mim, por favor. Você acha que algum traficante que recebe um recado desse antes de chegar em Singapura vai se arriscar a cometer crime no local? E lá o presidente atual, uma mulher, por sinal, se não me engano, uma mulher a presidente, manda matar sem medo, sem dó. Vamos acompanhar esse caso de Araçariguama na sequência, os comentários do nosso Percival e já a reportagem do caso Vitória. A primeira simulação feita do caso baseada nos documentos reais da investigação. Acompanhe comigo. André iria completar 29 anos, mas foi misteriosamente encontrado morto enforcado em Araçariguama, no interior de São Paulo. Em meio a muita comoção, André foi enterrado nessa manhã. Enquanto os familiares se despediam, a mãe de André precisou de atendimento médico. Agora a equipe do SAMU vai socorrer a mãe do André, que passou mal, nem conseguiu acompanhar o enterro do filho. Ela está sendo levada porque ela acabou desmaiando. A família aqui, os 8 irmãos do André estão muito abalados. Poucos querem falar sobre o assunto e esperam que a polícia investigue e consiga descobrir o que realmente aconteceu com ele. É um dos irmãos da vítima que fala com a nossa equipe. Não conseguiu acompanhar o enterro do André, né? Ela não conseguiu acompanhar, passou mal aí, teve que sair. Agora eu vou lá no PA ver como que ela tá lá. Tá? Acabou de enterrar o André, agora vocês estão preocupados com a sua mãe, com a saúde dela, porque ela estava muito abalada, né? Sim, com certeza. O que aconteceu com ela? Acabou desmaiando? Ela desmaiou, fraqueza, né? Com a noite inteira aí no velório aí, e já de idade, né? A família, então, vai seguir agora para o PS para acompanhar o atendimento da mãe do André, que não conseguiu participar do enterro do próprio filho. Os outros irmãos de André têm medo que alguém possa querer se vingar. A cena que envolve o fim da vida de André, à primeira vista, poderia indicar um suicídio. Mas os indícios deixam dúvidas sobre o envolvimento de pelo menos uma pessoa nessa morte. Se houve uma terceira pessoa, é só a perícia mesmo, né? Tem que aguardar sair os laudos das perícias para concluir, né, o inquérito, né? André estava desaparecido desde a última sexta-feira. Ele tomou café da manhã com a mãe e disse que sairia por algum tempo para resolver a documentação de um veículo. Só que André não voltou para casa onde morava com a companheira há 8 anos.
Foi aí que a família procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento. A gente estava procurando, porque a gente estava sem destino, né? Não tinha onde procurar. Festa, sei lá, não tinha onde procurar. Então a gente começou a procurar pro mato. Como aqui era Araçariguama, já houve o caso do rapaz aí que encontrou a moto dele no mato, a gente saiu. As buscas por André duraram 2 dias. A família passou a procurá-lo aqui na região. E foi exatamente aqui, dentro desse terreno particular, que a família encontrou a primeira pista. A moto dele estava abandonada, aqui, nessa estrada de terra. A chave não estava no contato. A família ainda tinha esperança de encontrar André com vida. A moto estava exatamente neste ponto, abandonada, bem no meio, aqui bem próxima a esta árvore. Sexta-feira ele tomou café com a minha mãe e saiu. Aí a gente aguardou ele na sexta-feira à tarde, não compareceu. Aí no sábado também não, aí no domingo, né? Por volta do 12h30, por aí a gente encontrou ele nesse estado, morto. Logo depois de encontrar a moto de André, os parentes passaram a procurá-lo aqui nessa região de mata. E foi a mais ou menos 1 quilômetro de distância que o corpo dele foi encontrado. Ali naquela árvore, André estava pendurado por um fio de telefone. A perícia até deixou o fio aqui no local. As luvas também utilizadas pelos peritos ficaram exatamente aqui no pé da árvore. O que chamou a atenção da polícia é que André estava pendurado neste galho e não daria altura para ele se enforcar sozinho. Por isso, a polícia investiga essa morte suspeita. André estava com a carteira, documentos e com o celular no bolso, o que indica que ele não sofreu um latrocínio. Segundo a Guarda Municipal que esteve aqui no local, assim que o corpo foi encontrado, esse terreno é de uma empresa. Ele é particular, só que não é cercado. O acesso é muito fácil e provavelmente o fio utilizado para enforcar André foi retirado daqui, debaixo desta árvore. É um fio de cobre que é dificilmente estourado sem o objeto cortante. Mas, segundo a polícia, não foi encontrado nenhum material que pudesse ter ajudado André a retirar esse fio daqui. Por isso, provavelmente, esteve aqui mais uma pessoa que participou desse crime. Pelo galho onde ele estava pendurado, provavelmente, se ele esticasse as pernas, ele alcançaria o chão. Sim, provavelmente sim. Saber se ele foi enforcado ou se ele se enforcou sozinho. E só perícia mesmo para saber o que aconteceu. Há 2 anos, André estava trabalhando como motorista de caminhão para um frigorífico, aqui em Araçariguama, no interior de São Paulo. Mas há cerca de 6 meses, ele teria se desentendido com o ajudante dele. Esse ajudante procurou o patrão e pediu que a parceria fosse desfeita, porque André costumava fumar na cabine do caminhão e isso o incomodava. O patrão atendeu o pedido, mas a partir desse momento, os dois passaram a se estranhar ainda mais. Foi no início deste mês que o ex-ajudante de André teria o ameaçado. Ele então arrumou uma arma e durante mais um desentendimento, os dois brigaram. André disparou 4 vezes contra esse funcionário do frigorífico chamado Marcelo. 2 tiros o acertaram de raspão. O rapaz foi hospitalizado e depois que recebeu alta, mudou de cidade. Os dois foram demitidos. André, depois de atirar contra o funcionário da mesma empresa onde ele trabalhava, se apresentou aqui na delegacia de Araçariguama e passou a responder em liberdade pela tentativa de homicídio. Existe a desconfiança de parentes e amigos que a morte de André esteja ligada a esse desentendimento. André não aparentava estar em depressão e não demonstrou nenhuma mudança de comportamento depois do ocorrido. Segundo os familiares, André sempre foi muito alegre.
A família espera que a perícia consiga apontar o que realmente aconteceu. Isso que a família espera, a providência da polícia, a providência das autoridades, né? Para dar uma resposta para a gente, foi ele mesmo que se enforcou? Houve uma terceira pessoa? É isso que a gente espera, das autoridades.